Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do Senhor. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu-lhe algo para que ele tivesse que lhe retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Se você acredita nesta verdade, glorifica, adora, exalta o nome do Senhor nosso Deus que está aqui nesta noite. Não estamos aqui para um mero encontro social. Não estamos aqui simplesmente para passar tempo, não, senhores. Estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Eterno. O salmista diz no Salmo de número 115, o verso 17 e 18: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem às regiões do silêncio. Mas ele diz mais: mas nós os vivos o bendiremos desde agora e para sempre. Então eu queria que você olhasse para esse irmão bonito que está do seu lado, que está à sua direita, à sua esquerda, e dissesse para ele: amado, você está vivo? Diga para ele: você está vivo. Diga: você está vivo. Agora diga então se a vida em você glorifica, se a vida em você adora, porque só onde a vida há barulho. E eu creio que nesta noite eu estou diante de homens e de mulheres que são vivos e que estão aqui para adorar o nome do Eterno Poderoso. Se você é um desses, glorifica o Senhor nesta noite. Adora o Senhor nesta noite, porque a presença dele é real, é real. A Bíblia diz que depois que o rei Ezequias, grande homem de Deus, morre, assume o reinado, assume o trono, o seu filho. E o seu filho era Manassés. Manassés era o rei em Israel. E agora Manassés assume o trono. Mas a Bíblia diz que ao inverso de seu pai, o rei Ezequias, Manassés decide não atender ou não fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o rei Manassés, ele instaura a idolatria na terra de Judá, na terra de Israel. Manassés se envolveu com todo tipo de magia negra, de feitiçaria que havia no seu tempo. Tal era a idolatria deste rei, deste homem chamado Manassés, que a Bíblia diz que ele ofereceu os seus próprios filhos em sacrifício a divindades pagãs. Ele leva Israel a uma situação de crise espiritual. Deus agora fala com Manassés, mas a Bíblia diz que ele não dá ouvido à voz de Deus e continua nas suas práticas idolátricas. Devido a isso, Deus permite com que alguns príncipes assírios o levem preso até a Síria. E agora a Bíblia diz que Manassés se encontra preso entre alguns espinhos. E quando ele está preso, ele começa a refletir. Ele começa a perceber que as suas atitudes até então não tinham sido boas e sim ruins. E com isso a Bíblia diz que Manassés começa a falar com Deus. Eu não sei qual oração que Manassés fez naquela ocasião, mas eu imagino, a Bíblia não diz, que Manassés se lembrou dos tempos que quando menino ainda andava pelos corredores do palácio e ao longe ouvia o seu pai clamando e falando com Deus dos céus e da terra. Eu imagino que Manassés se lembrou do dia em que o seu pai recebeu uma mensagem através do profeta Isaías dizendo que ele morreria, mas agora o seu pai vira o rosto para a parede, fala com Deus, e a Bíblia nos diz que Deus dá ao rei Ezequias 15 anos mais para ele viver. Eu imagino que Manassés lembrara dessas coisas e agora ele começa a falar com Deus e ele começa a fazer uma oração de arrependimento. A verdade é que o Eterno ouve a oração de Manassés e resolve perdoá-lo. Agora Manassés volta então a Israel com a permissão de Deus, e a Bíblia diz que depois de voltar a Israel, ele começa a derrubar os postes ídolos, os altares que ele mesmo havia construído. Mas os anos se passaram, o rei Manassés morre e assume o trono seu filho. Quem era o seu filho? Era um
rei chamado Amon. Mas Amon, em vez de seguir os caminhos de seu pai no final de seus dias, a Bíblia diz que Amon também continua a vida de idolatria, fazendo tudo que era contra a vontade de Deus. Os anos se passaram e agora Amon morre. E aí nós entramos na história, nós entramos no capítulo de número 34. Surge um personagem, surge um moço nessa história, e o nome desse moço é Josias. Sabe que aqui eu tenho já uma lição de Deus para vos dar. Sempre que nos encontramos em momento de crise e dificuldade, Deus levanta homens e mulheres para falar a verdade. São em dias de escuridão, são em dias de provação, que Deus escolhe dentre a raça humana alguns para revolucionar, alguns para fazer a diferença, e Josias era um desses. Deus agora levanta esse moço para fazer uma grande reforma na terra de Israel. E alguém até colocou a plaquinha na porta: vai fechar. Mas Deus nessa noite vai restaurar. Amado, eu falo isso sentindo Deus aqui nesta noite. Deixa eu repetir para tu entender, querido. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar o teu tempo. As portas que estavam derribadas, as paredes que estavam quase caindo, o Senhor diz nesta noite: meu filho, eu vou te restaurar, eu vou te restaurar, eu vou te levantar de novo. Alguém